Boa tarde, última live do ano. A gente vai aos poucos aí se despedindo desse ano tão difícil que foi o ano de 2020. E a gente vai esperando então nossa convidada. E enquanto isso, eu vou adiantando essa introdução do nosso assunto de hoje, que é a live que vai tratar de cuidados na sala de parto. É um assunto bem importante. As mães aí que estão para ganhar, ou que estão grávidas aí que ainda não está na hora, o que levar para a sala de parto, o que se preocupar, né? Até o tipo de documentação que levar, todas essas dúvidas que a gente tem e essas ansiedades aí que deixa às vezes a gente nervosa, já tá com o bebê na barriga aí pronto para nascer. E o nosso bate-papo hoje é com a doutora Arlinda Becker, a pediatra, que já é pediatra há mais de 10 anos aqui em Rio Grande, nossa parceira aí do projeto Uma Maternidade Mais Leve, e a live hoje de número 23. Depois aí, ano de 2021, a gente espera que a gente tenha mais lives. Os assuntos já estão aqui reservados, porque os assuntos não acabam, né? Os assuntos são longos desse universo da maternidade. E enquanto a nossa convidada não chega, o pessoal tá chegando, eu preciso, ó, a convidada chegou. Eu preciso só que vocês me deem ok aí no áudio e no vídeo, porque a gente teve a live passada, teve que tentar 3 vezes a conexão, estava muito ruim a conexão, ninguém estava me escutando. E eu preciso então que vocês me deem esse retorno, se estão me escutando, se a conexão tá boa para a gente começar e para eu chamar a Linda, porque antes disso eu não vou chamar ela. Se ninguém estiver me escutando, eu vou reconectar. Ó, tá baixinho, ó. Eu vou reconectar e chamá-la de novo. Ou a gente pode fazer essa tentativa e depois a gente tenta chamá-la de novo. Estão me escutando, pelo menos? Como é que tá aí o áudio? Aqui meu volume, ó, som e áudio bons. Então vamos começar. Meu áudio já tá no máximo aqui. Qualquer coisa vocês me avisem que a gente vai melhorando aqui essa conexão que a gente tem que contar, né? Vou dar o oi então inicial pro pessoal que tá entrando. Fabiane Ferreira, muito obrigada. Laura entrou aqui também. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me falem, porque às vezes é um nome junto com outro, né? Cauine Dias, a Arlinda chegou, que é a nossa convidada, só espera um pouquinho aí, Arlinda. Edinho Lopes, Gabriele Cury, tá ótimo áudio, Esquina Pneus. Vou sair e entrar de novo. A Arlinda acho que não tá escutando bem. Vamos ver se ela tá aqui ainda pra gente chamar ela. Senão eu só peço esse favor de vocês aí de aguardar um pouco para não ter problema. Vamos botar aqui nos comentários o assunto de hoje, para fixar e ninguém ficar na dúvida do que se trata esse assunto de hoje. Só vou digitar aqui, só um momentinho. Dados na sala de parto. Vamos esperar a Arlinda voltar e a gente já começa esse bate-papo de hoje, que é a nossa despedida aí do ano. Depois a gente volta aí em 2020 com outras lives, outros assuntos, né? Eu tenho uma assistente aqui hoje, que é a Martina. Estava curiosa de participar das lives, está aqui do meu lado, mas está com vergonha ainda, depois ela se solta, né? Então vamos ver se a Arlinda está aqui para a gente conversar, chamar ela, não voltou ainda. Então vamos esperar um pouquinho, que ela está reiniciando lá o celular dela. E a gente já começa o assunto, que é muito interessante. Por exemplo, vou dar uma introdução aqui, antes que a Arlinda chegue, já que está contando já nosso tempo. O sucesso de uma sala de parto começa com um pré-natal bem realizado. O Ministério da Saúde preconiza pelo menos 6 consultas de pré-natal e realização de exames maternos, incluindo sorologias no primeiro e terceiro trimestre da gestação. Genitora que realiza pré-natal adequado aumenta a chance do recém-nascido nascer a termo, isto é, maior ou igual a 38 semanas de vida, chorando ou respirando e com tônus muscular normal, ou seja, em flexão. E por que citamos especificamente esses 3 parâmetros? Porque além da idade gestacional, eles são os parâmetros que usamos para determinar se o recém-nascido precisará de reanimação neonatal ou não. Então, vocês olham a importância da sala de parto para esse pediatra, né, que está lá acompanhando todos esses processos que estão acontecendo, né, do nascimento do bebê, tomar esses cuidados aí para ver até que ponto vai precisar de alguns procedimentos ou não. Nossa convidada está entrando. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom?
Tudo ótimo, teu áudio tá ótimo também, porque eu pensei, tava escutando baixo, né? De repente teu áudio também estaria baixo. Eu Agora a gente vai liguei. adequando a câmera aqui, ó. Que agora entrou, eu tava sozinha, né? Tava com a câmera só pra mim. Agora a gente vai ajustando. Tudo bom, Arlinda? Tudo bom? Como é que você tá me ouvindo e me vendo? Uma Tá falha? tudo... Não, tá tudo bem. Ai, ótima. A última live do ano tinha que ser boa, né? Porque a penúltima eu pequei, tive que reconectar umas 3 vezes. O pessoal falando, o áudio tá baixo, não tô te escutando. Tá, vamos conectar porque a internet tá ruim, então. Seja bem-vinda, obrigada Muito pelo obrigada. convite de estar nesse sábado aí disponível, né, para estar conversando com a gente, tirando essas dúvidas dessas mães, num projeto que começou em junho. Não sei se eu cheguei a comentar isso para ti, né? Então, todos os sábados ele vem acontecendo e hoje já é a 23ª live. Que legal. Agora, a gente só vai dar uma pausa aí nas festas de final do ano, dar um descanso, depois a gente volta aí com mais assuntos, porque a maternidade é um vasto universo, né? Que os assuntos não acabam. Esses dias eu só entrei num blog e já tirei mais 5 assuntos. Meu Deus, não acaba nunca. Com Eu falei, certeza. não sei se chegou a escutar ainda o inicinho aqui da introdução que eu estava dando, que foi até do roteiro que eu te mandei, até para o pessoal já saber da importância, né, desse preparo, né, de todos os exames, esse pré-natal que a gestante tem que fazer, para que, sei lá, 90% do parto, né, já seja esperado, né, do que se acompanhou nesses meses de gestação, e também a avaliação que se faz, né, para determinar se vai reanimar, se vai ter neonatal ou não. Foi a introdução que eu estava dando para eles aqui. Aí agora, só deixa eu achar aqui meu roteiro que eu me perdi. Agora eu vou dar uma apresentada em ti e a gente já começa aí devagar, sem estresse, sem nervosismo, que é um bate-papo bem tranquilo. E vamos conversando com o pessoal. A nossa convidada hoje, então, é a Arlinda Becker, ela é pediatra há 14 anos, mãe de 2 meninas. É Rio Grandina, Arlinda? Eu sou rio-grandina. Rio Grandina, então estamos aí todo mundo junto nessa luta, né? E hoje a gente vai falar sobre os cuidados na sala de parto. A gente estava conversando ontem, né, para fechar essas perguntas aqui. A gente sabe que o assunto pode se estender, de repente, para outros, mas o foco seria esse. Quem tiver alguma pergunta extra que a gente não consiga responder também, a gente tenta depois, né, em algum momento, ou por e-mail, ou com alguma postagem que a Arlinda tire essas dúvidas. Mas, a princípio, o nosso foco do assunto seria a sala de parto mesmo e algumas coisas que acontecem ali nos primeiros dias com o bebê, né? Essas dúvidas que as mães têm, às vezes mais as mães de primeira viagem, né? Então, vou deixar a palavra aberta só para tu dar oi pro pessoal aí, a gente já começa com o nosso roteiro aí, para não se perder. Bom, boa tarde, pessoal. Então, como eu já fui apresentada, né, eu sou Arlinda, sou pediatra neonatologista. Na verdade, eu fiz uma subespecialidade que é justamente para cuidar dos recém-nascidos, tanto os recém-nascidos prematuros, como os recém-nascidos que nascem a termo, maduros. Eu sou de Rio Grande, eu trabalhei um tempo fora, em Porto Alegre, depois eu fui embora para Salvador, eu morei um tempo na Bahia, onde eu trabalhei mais em UTI neonatal mesmo. E de lá eu vim com a família toda, eu trouxe 2 mocinhas comigo, e agora eu trabalho aqui, trabalho na FURG, trabalho no meu consultório, agora eu trabalho por aqui. E tem muita gente aqui já falando, ó. O meu foco é esse, é o recém-nascido e a maternidade, a sala de parto. Sim, vou te interromper um pouquinho. Tem muitas mães aqui já falando, ó, a melhor pediatra, Fernanda M. Rosa, as mães aqui estão com tudo aqui para participar. Aí, não vale. Não, vale sim, ué. Por que não? Minha família também tá toda me vendo aí, para dar esse prestígio, né? Então a gente pode iniciar, quando a gente conversava e pensava no assunto, né, vindo um tempo atrás, tu falou na sala de parto, eu fiquei pensando, eu acho que para as mães normalmente não é que seja um termo, mas quando eu escutei sala de parto, é alguma coisa legal a se ressaltar, porque às vezes a gente fica ali pensando só no pré-natal, no depois que nasce, né? Mas o que realmente acontece? Quais são os cuidados que tem que ter na sala, propriamente dito, de onde tudo acontece, né? Como conhecer a maternidade, se tem a oportunidade, né? Porque a mãe às vezes ele tá nervosa, não sabe o que vai acontecer. Uma coisa mais pensada e planejada já fica mais previsto, né? Porque já é um momento, dependendo como for ali, né? Eu, a segunda, tive de parto normal um dia antes da cesárea marcada. Então, eu não conhecia nada, não estava preparada para ganhar naquele momento. Então,
Acho que quanto mais coisas tiverem, meu tripé acabou de cair. Quanto mais coisas a gente se preparar antes, né? A gente tem um parto normal, cesariana, mais tranquilo, né? Então, o que seria uma sala de parto? Só para a gente iniciar essas perguntas aqui da gente. A sala de parto não compreende só um ambiente, né? Ele compreende a ação, o momento. Então, é o lugar onde a mulher, com o familiar que ela escolher, né? Que ela pode estar sempre acompanhada, e a equipe médica e de enfermagem vai participar do nascimento do bebê dela. Então, pode ser uma sala cirúrgica, né? Pode ser uma sala onde acontece o parto normal, que não necessariamente vai ter o suporte cirúrgico, dependendo da estrutura em que ela estiver tendo o bebê. Tem lugares em que se faz acontecer o parto no próprio quarto dentro da maternidade. Esse quarto já como é que eu vou te dizer? Ele já é estruturado para o pré, o parto e o pós-parto. A gente chama isso de PPP. Porque a mulher chega, ela é admitida naquele ambiente, a cama que ela é colocada, né? Ela já é própria para se preparar para uma cama de parto, para ela poder se posicionar do jeito que ela se sentir mais confortável. E ali, depois do pós-parto, ela pode continuar ali com o seu familiar e com o seu bebê. Tem outros lugares. A gente tem essa estrutura? A gente tem essa estrutura, sim, tá? Mas ela fica ali depois, um período, aí depois desse primeiro período que ela faz o primeiro contato com o bebê, aí ela é transferida para a maternidade. Mas em Rio Grande a gente tem essa estrutura, sim. Sim. Bom, porque já está no momento ali de, se for parto normal de dor, né, ou de ansiedade na cesárea, porque nunca fez uma cirurgia e já fica naquele lugar para sempre, né? Isso vale para o parto normal. Para o parto cesariana, a gente precisa de um suporte um pouco diferente, porque é um ato cirúrgico. Então, aí, nesse mesmo ambiente, né, que é o centro obstétrico, a gente tem um espaço específico para acontecer o ato cirúrgico. Nesse momento, continua sendo importante a participação do familiar, o pai, ou quem ela escolher para estar junto, mas aí a gente vai ter a presença de outras pessoas, a gente vai ter o anestesista, né? A gente vai ter um suporte de monitorização também diferente. A anestesia, a mãe não fica desacordada, ela é consciente o tempo todo, né? A não ser que haja uma necessidade excepcional de anestesia geral, mas ela participa igual, só que é um ato cirúrgico. Então, a sala e o suporte técnico é diferente. Mas o nome que se dá, desde que ela internou, é a sala de parto. Tanto para o parto normal quanto para a cesariana. Quando eu vou atender, eu não vou operar a paciente, eu sou a pediatra, então eu vou atender a essa sala. Eu vou dar o meu suporte técnico a essa sala. Sim. E aí eu queria que tu desse uma geral, não muito técnica, né? Tu já entrasse um pouco no assunto para falar quais esses componentes e profissionais presentes na sala de parto. Você falou do anestesista, aí não sei quantos enfermeiros entram aí nessa lista. A gente tem um anestesista, 2 obstetras para o ato cesariana, 1 obstetra para o parto normal. Geralmente a gente tem uma equipe de enfermagem que tem mais de uma pessoa, então pelo menos uma enfermeira, uma técnica e um pediatra capacitado para todas as manobras que possam vir a ser necessárias. Esse pediatra tem que ser capacitado para o atendimento. Porque pode acontecer de tudo, né? Então tem que estar preparado ali desde o nascimento normal até as complicações que podem acontecer na hora, né? No caso, sim, quando tu vai ter um atendimento de gêmeos, trigêmeos, tu tens que ter uma equipe completa para cada bebê. Então, não pode ser um pediatra para 3 bebês, para 2 bebês. Tu tem que organizar a estrutura, claro que se isso for organizado previamente, é possível que isso aconteça da forma mais adequada. Pode acontecer de a gente ter nas equipes, geralmente a gente tem mais de um médico, de acontecer dessa pessoa estar ocupada e chegar uma mãe inesperadamente ter gemelar, ter uma situação excepcional.
Mas a gente já Sim. sabe, já consegue. E é uma norma, a gente tem que continuar seguindo isso para que possa ter o atendimento adequado para cada bebê. Sim. Quando a gente E tem a previsão de um bebê prematuro ou algum problema mais sério, a gente precisa ter mais pessoas nessa equipe. Então, aí a gente geralmente tem 2 ou 3 pediatras para o mesmo bebê. Porque, não sei se tu queres que eu explique isso. pode ser, pode falar. A gente divide, então, esse atendimento, né? Existe uma equipe atendendo, sempre uma equipe. E nessa equipe, a gente tem um líder. O líder não é o líder sempre, ele é o líder daquela sala de parto, daquele atendimento. Então, ele conduz as ações dos outros da equipe. E esse Essa líder é um pessoa, médico, é o que está envolvido ali com alguma função. o líder cuida, sim, de uma parte do que está sendo feito, mas o líder também conduz os outros. Porque a gente não pode cada um fazer o que quer, o que está achando que é importante, Sim, é o que senão a vai gente não gerenciar a caminha equipe no ali, mesmo né? caminho. Mas ele já é um Isso, membro às daquela vezes, a equipe ali. própria família não percebe, mas isso acontece. Isso, quanto mais a equipe se conhece, mais ela é treinada, mais bem sucedido é esse atendimento. Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um programa de treinamento, do qual eu sou treinadora também, sou instrutora. Aqui em Rio Grande, tem 2 instrutoras, no caso eu e a colega, a professora Marilice. E nós, sempre que há necessidade e interesse, nós ministramos o curso. Esse curso tem uma validade de 2 anos. Nós também temos que fazer, né, a nossa reciclagem. E a cada 2 anos a pessoa recebe um certificado dizendo que ela está apta. Porque Ah, que legal. internacionalmente, a cada 5 anos, há modificação ou revisão nas regras, nos protocolos. Esse ano acabou de Ótimo. sair a revisão, mas ela ainda não foi adaptada para o português. E a Sociedade Brasileira ainda usa e considera o manual de 2015. Mas a gente, provavelmente, em janeiro já tenha alguma orientação. Pelo que eu vi do que a gente fazia, pouquíssimas coisas mudaram. Mas é isso, é um trabalho organizado, baseado em evidências e Sim. com a ideia de dar o atendimento mais humanizado, com menos intervenções possíveis, mas que a gente garanta a sobrevida e menos mortalidade e menos sequelas no caso de um bebê nascido com asfixia. É por isso que nós temos uma sequência de ações a serem realizadas. Tem tempo para isso ser feito, tempo para ser reavaliado, para que a gente possa, então, modificar a história de uma asfixia, de um sangramento, de uma prematuridade. Uma pergunta que me surgiu a curiosidade agora é qual o tempo médio, se é que existe, entre o nascimento de um bebê, independente de normal, com complicações, para fazer toda aquela função de aspiração, aqueles primeiros procedimentos ali quando nasce? Para que a gente desse, na verdade, o bebê se nascer bem, se ele nascer a termo, como tu tinha falado, chorando, se mexendo as perninhas, a gente não faz nada, tá? A gente, na verdade, observa e monitora ao lado da mãe, mas para que ela possa fazer o primeiro contato com o bebê e possa, então, oferecer o seio para que o bebê possa estabelecer a amamentação na primeira hora de vida. O que eu faço é só estar junto e acompanhar se isso está acontecendo de uma forma natural e adequada. A mãe, o pai ou quem ela escolher do lado é que ficam, né, no contato com o bebê. A gente chama isso, né, de pele a pele, a primeira hora de vida. E nesse momento a gente não vai executar nenhuma manobra, porque o bebê nasceu bem, ele não precisa disso.
Mas, Sim. se o bebê necessitar de alguma intervenção ou ele nascer prematuro, aí eu preciso avaliar de uma forma mais adequada. Então, eu levo ele para o berço de reanimação, que a gente chama assim. E nesse momento eu faço uma avaliação dos principais fatores, né? Eu vou posicionar, secar, ver se precisa ser aspirado. Se não precisa, a gente não aspira mais. Isso é uma questão que as pessoas ficam assim, ele ficou com uma secreção porque não foi aspirado. Não. O bebê precisa respirar, chorar. Se ele está fazendo isso, aquela secreção que ele tem ali não atrapalha. Não existe essa rotina de ter que fazer uma limpeza. O bebezinho nasce com a sua secreção é dele. Então a gente não tem que tirar a secreção do bebê. A gente só limpa a boca e narinas se isso estiver atrapalhando a passagem do ar. Se o bebê está chorando, ele não precisa disso. Então não há necessidade de fazer. Né? Porque isso na cabeça, né? Isso é uma ação, de certo modo, invasiva e às vezes dolorosa para a criança que está nascendo. Então não tem indicação de ser feito. Sim. Bom, se eu vejo a necessidade de fazer ou não, dependendo das condições do bebê, eu tenho que monitorizar esse bebê e aí, conforme esses sinais vitais que forem sendo apresentados, eu vou avaliando as necessidades do que tem que ser feito. A pergunta que tu me fez é o tempo. A partir do momento que o bebê nasceu até o momento que eu coloco ele na mesa e avalio, eu tenho 30 segundos para essas medidas iniciais e mais 30 segundos para decidir se ele precisa ou não de ventilação com pressão positiva, que é quando vocês veem o pessoal usando um balãozinho que a gente chama de ambu, que é a marca mais conhecida, mas é um balão com máscara, quando a gente faz esse tipo de ventilação no bebê. Sim, porque minuto. Tem que ser assim, né? É um tem minuto que salvar a vida para daquele estar bebê fazendo ali, né? isso. Sim. Vou aproveitar e vou ver uma pergunta da Gabriele aqui, ó. Se mãe e bebê estiverem bem, é possível preservar toda a primeira hora do bebê junto à mãe? Sim, com certeza. É o que a gente espera dentro de uma sala de parto. De um parto normal, é o que se espera fazer. Quando o paciente passa por um ato cirúrgico, aí existem algumas limitações para isso, mas a gente tenta, né, colocar no colo da mãe, para a mãe pegar o bebê, mas ela já não tem a mesma mobilidade e ela vai passar por uma recuperação pós-anestésica. Algumas maternidades têm essa estrutura para o bebê ficar com a mãe e algumas maternidades não têm essa estrutura, o bebê fica com a família na maternidade aguardando a mãe. Isso é muito da limitação de cada serviço. Sim. Tem outra pergunta aqui que ela botou na caixinha. Os pediatras estão aceitando o plano de parto? Sim, na verdade, o que acontece? A gente tem, que eu acho que a gente caminha junto e às vezes tem que falar a mesma língua. A gente tem uma normativa para o parto adequado, que é o parto mais humanizado. Então, às vezes, o que a mãe vem com uma certa insegurança com o plano de parto, talvez seja a falta de comunicação de todo mundo conversar sobre isso, porque o pediatra também busca as mesmas reivindicações que a mãe está trazendo, que é que o bebê tenha um primeiro contato, que ele faça o contato com a mãe, que seja oferecida a oportunidade de amamentação na primeira hora, que se diminuam os procedimentos invasivos. Então, tudo isso também é uma reivindicação nossa. Eu acho que o plano de parto, a maioria dos planos de partos que eu já li, que eu já vi, eles trazem essas mesmas solicitações. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas que estão atualizadas, estudando, capacitadas para esse ato, elas também estão buscando isso. Tudo vai ser no mesmo feito, sentido, né? Tudo vai ser feito com a ideia de diminuir a intervenção, de aumentar o contato da mãe com o seu bebê, e só vai ser feito medidas que sejam extremamente necessárias naquele momento. Para tirar um bebê do colo de uma mãe, ele precisa realmente estar precisando de ajuda médica. Senão, a gente faz de tudo para que isso só aconteça. A nossa avaliação, o nosso exame físico mais completo, só aconteça depois desse primeiro contato com a mãe. Isso é o que a gente busca também. Que eu tenho visto na minha prática, toda vez que é me apresentado um plano, a gente conversa e eu explico que eu só vou fazer coisas
que se forem estritamente necessárias e eu não tiver uma escolha, porque eu não posso deixar o Sim. bebezinho entrar em sofrimento porque às vezes a mãe pediu que não faça tal coisa, né? Existem algumas normas hospitalares, a gente também conversa com a família e individualiza essa questão, mas a ideia é essa, é que a gente possa diminuir a intervenção médica e trazer a humanização para dentro da sala de parto. Ótimo, né? Porque todo mundo precisa, né? O bebê que tá inseguro ali que nasceu, a mãe que tá ansiosa para ver se o bebê tá bem, né? E o médico tá ali auxiliando, né? Observando, tá tudo certo. Então, É que às deixa eles vezes, ficarem isso é juntos, muito né? importante falar, assim, porque antes da pandemia existia a oportunidade de as mães irem na maternidade, as duas maternidades que existem aqui em Rio Grande, e conhecerem a estrutura e fazerem a visita. Nesse momento, elas poderiam conhecer o centro obstétrico e saber aonde nasce o bebê. Quando a gente fala de atendimento privado e atendimento de convênios, existe um direito a que a gestante que tem o plano de saúde, ela pode, pelo plano de saúde, fazer uma consulta pré-natal com o pediatra. O pessoal às vezes não sabe disso, é um direito da gestante e o plano de saúde cobre isso, porque é uma orientação da ANS. Então, todos os Sim. planos de saúde têm que cobrir uma consulta pediátrica. Então, nesse momento, é que a mãe pode tirar essas dúvidas e trazer essas questões, né? Porque às vezes fica muito até no imaginário, alguns medos que elas têm de como é que vai ser, que vão pegar meu bebê, não vão trocar meu bebê. E quando a gente consegue trocar uma ideia, a mãe conhece a pessoa que vai estar com ela lá na sala de parto, não só o obstetra, porque a mãe faz uma amizade com esse obstetra, com esse médico, mas ela conhece o pediatra no Sim, dia, na hora. Então, quando é a mãe se verdade. organiza e sabe desse seu direito, ela pode até ir na pessoa que ela quer escolher, que ela tem já alguma Com calma, referência, né? Que às e vezes também vai conversar. porque é da equipe, né? Não conhece. Ela pode ir lá, ela pode conversar, ela pode tirar as dúvidas dela. Eu, toda semana, eu atendo uma ou duas gestantes, é um encontro muito legal, porque ela traz os exames, a gente troca ideias, eu tento explicar mais ou menos como é que vai ser para não ser uma total surpresa. Sim. E isso ela pode fazer dentro do plano, de qualquer plano de saúde que ela tenha, com o médico que ela quiser, que ela escolher. Não, nem eu sabia disso. Uma boa dica aí para quem está nos vendo para passar isso Porque eu adiante, digo assim, né? só não marque muito para o final, porque às vezes a própria mobilidade da mulher já é mais difícil e às vezes o médico já coloca a gestante por algum motivo em repouso Repouso, é. e aí a conversa já, às vezes ela não consegue ir, então dá para organizar isso para o início do terceiro trimestre de gestação, que eu acho que ajuda bastante, até organizar as coisas, organizar o que ela precisa, o que ela não precisa levar. Eu tento explicar mais ou menos como se fosse um roteiro, assim, como é que funciona a entrada até a saída dela do hospital. Eu acho Sim, que para deixar mais engrandece tranquila mesmo, né? deixa a mãe mais tranquila, a família mais tranquila para esse momento. Com certeza. E aí a gente entra num assunto que é a importância, né, do papel do pediatra na sala de parto, que anos atrás isso não existia, né? Como é que foi essa luta aí? Como é que tu acompanhou quando tu começou já estava tudo Não, normatizado? quando eu comecei, muitas coisas já mudaram. Muitas coisas que nós fazíamos na sala de parto já mudaram. Graças a Deus que é assim, né? Eu escolhi uma profissão que é dinâmica. É bom assim, tem que mudar mesmo. E muda porque se a gente continua estudando e os colegas começam a perceber que a gente pode fazer melhor do que a gente fazia. Com Ou se a gente certeza. pode, se a gente não pode trazer um benefício, a gente pode diminuir um procedimento invasivo, a gente pode diminuir um sofrimento para alguém. Então, a ideia é sempre estar fazendo melhor hoje do que a gente fez ontem. Quando eu comecei, já existia, sim, essa orientação de ter o pediatra, porque a doença asfixia, né, a alteração neurológica que pode ocorrer no recém-nascido, sem a presença de um profissional
capacitado, ela pode mudar a história de toda a vida dessa criança. Então, quando a gente tem alguém que sabe como agir e sabe tomar as decisões na hora certa, no momento certo, a gente pode mudar a história dessa criança, porque ninguém sabe como vai ser o seu parto. Existe parto de alto risco, existe parto de baixo risco. Não existe parto sem risco. Não é querer ser pessimista, mas o momento do nascimento é um momento inesperado. Por mais que a gente faça todo o pré-natal, que a gente faça todas as consultas, que a gente se cerque de todos os exames que são possíveis de serem feitos, às vezes, alguma situação nos prega uma surpresa. Então, se a gente não tem a estrutura adequada, a gente pode sim ter um desfecho ruim. Então, por isso que a gente monta tudo. Quando eu chego para atender um parto, eu monto toda a estrutura como se eu fosse fazer tudo. Mesmo Sim. sabendo que a chance de eu ter que fazer tudo é mínima. É quase zero, mas não é zero. Então, se não é zero, eu preciso dar todas as oportunidades para essa criança de nascer, com todas as condições. Então, o que a gente faz? A gente prepara o berço, a gente estão prontos. A gente vê se não falta pilha. São coisas... Sim, está tudo funcionando, né? Fica pronto para uma próxima sala de parto. Mas a gente, Sim. toda a entrada no serviço, a gente testa tudo. Testa, organiza a equipe, sabe quem vai me auxiliar, quem é que vai estar do meu lado. E assim deve ser feito sempre, porque a gente não deve ter surpresas. A gente deve sempre se preparar para atender qualquer tipo de bebê. Aparece alguma coisa, até procurar, né? Saber onde está. Então, isso não pode acontecer. Chegar e já ter essa rotina, né? Isso assim, na nossa aula, quando a gente presta o curso para profissionais da saúde, para médicos, isso é a primeira coisa que a gente diz. Montar a equipe, organizar a equipe e testar o equipamento. Não pode não ser feito isso. Não pode nunca a gente entrar... A não ser assim, ó, já aconteceu. Eu tá na rua, saindo de um plantão, assim, de, sei lá, 30 e tantas horas. Eu tô saindo cansada. E para um táxi na minha frente, assim, abre a porta e tá nascendo uma criança. Meu Deus do céu. Na tua frente, ainda te escolheu. Assim, aconteceu em Porto Alegre uma vez comigo. Olha só. Eu tava... Alguém, eu não sei quem, saiu correndo, acho que me alcançou um par de luvas. Acho que a pessoa tinha luvas no carro, não sei, por causa desses kits. Deve ser aqueles kits, né? E aí eu atendi assim, eu não sei nem te dizer como é que eu fiz, mas foi assim que abriu a porta e a criança saiu. Nasceu. Foi no instinto de médico já ali, né? E eu voltei para o hospital, ninguém acreditava que eu estava fazendo. Meu Deus, imagina. Mas olha a satisfação, exceção, né? O certo é que a gente tenha as coisas certas nos lugares certos, com as pessoas treinadas para isso. Sim, mas também isso tudo traz esse know-how para ti, que se acontecer, né? Tem uma pessoa que vai saber se virar ali para ajudar, né? A pessoa que apareceu. Vou fazer o melhor que eu posso. Ó, ali tem uma pediatra, quero nascer ali. Posso garantir que vou fazer o melhor que eu posso. Com certeza. E aí a gente comenta sobre os procedimentos realizados desde a chegada da gestante, que eu acho que tu ia falar e percebesse que tinha essa perguntinha logo atrás, né? Então, comenta pra gente como é que é, né? Até esse preparo que tu já deve falar com as mães nessa primeira consulta, quem faz, né? Ou até aquela mãe que chegou ali uma hora antes, né? Para fazer toda a entrada no hospital e quais são todos esses procedimentos desde a chegada até o nascimento do bebê. Bom, como é que funciona? A mãe geralmente já vem orientada e organizada pelo seu obstetra e se ela vem com um parto programado, uma cesariana marcada,
Ela vem tranquila com as coisas dela, já organizadas, ela dá entrada na maternidade, faz a sua internação no hospital. Nesse momento, os procedimentos que o obstetra solicitou são realizados, a monitorizada, pega um acesso, faz a sondagem vesical, né, a sondagem da bexiga, se for solicitado ou não. Ela vai ser preparada para o procedimento cirúrgico. Aí ela vai ser encaminhada para o centro cirúrgico ou centro obstétrico. Lá ela vai ficar aguardando, então, que se prepare sala, equipamentos. Quando a gente chega, no caso de eu não conhecer essa paciente, eu vou lá, eu me apresento, explico para ela que eu sou a pediatra, que eu vou fazer o primeiro atendimento do bebê. E é assim que acontece. Ela vai ser encaminhada, então, para a sala cirúrgica. Ela vai ser apresentada a toda a equipe, enfermeiro, anestesista. Cada um vai explicar o que vai ser feito. E eu atendo o bebê do lado dela, tem um berço de reanimação ao lado da mesa cirúrgica, eu mostro para ela, explico para ela isso. Quando o bebê nasce, ela vê o bebê, né? Dependendo das condições, a gente mostra, fica mais tempo ou menos tempo. Se faz o clampeamento tardio do cordão, né? O bebê fica um pouquinho ali ainda ligado à mãe, porque isso melhora os índices hematimétricos, né? O sangue do bebê, isso diminui a chance do bebezinho fazer anemia. Então, depois desse momento, é clampeado o cordão e aí esse bebê vai para esse bercinho, que é onde ele tem um aquecimento e a gente faz, né? Seca o bebê, avalia essas questões todas que eu falei, frequência cardíaca, respiração do bebê. Estando tudo bem, a gente faz o exame que há necessidade de ser feito, ausculta, ver se é tudo normal, né? Olha todos os itens principais do bebê, se o bebezinho tem alguma malformação, se está tudo dentro do esperado. Se enrola o bebezinho e se leva para a mãe conhecer de verdade, tocar, cheirar, tirar foto. Tirar colocar foto. no seio, E ali o bebezinho Sim. fica em alguns momentos, né? E depois, então, conforme for a estrutura que a maternidade oferece, ele fica direto com a mãe ou ele vai, então, com o pai ou com o acompanhante da sala de parto que a mãe escolheu para fazer, aguardar, na verdade, a mãe. A gente, num primeiro momento, a gente fazia o banho. O banho quando o bebê nascia. Agora existe uma orientação que esse primeiro banho pode ser adiado um pouco, porque o vernix, que é aquela massinha branca, que alguns têm mais, outros têm menos quando eles nascem, ela é um protetor, na verdade, da pele do bebê. Tem uma história que eu não vou contar aqui como curiosidade, não é para ninguém sair fazendo isso. Tinha em áureos tempos uma parteira, assim, coisas da minha avó, não é agora, que ela guardava essas células num potinho para usar no rosto. Histórias de Rio Grande. Porque realmente ele é muito, muito nutritivo e ele é protetor, ele tem efeito contra bactérias, né, que possam estar no ambiente hospitalar e no ambiente extrauterino, principalmente. Então, ele protege o bebê contra infecções até que ele realmente se colonize com a flora normal da mãe dele. Quando a criança nasce de parto vaginal, isso é mais favorecido ainda pela flora vaginal da mãe. Mas quando ele nasce de parto cirúrgico, esse vernix é mais importante ainda, porque ele é que vai conferir essa proteção. Então, a gente não sai dando banho mais. A gente limpa, seca, tira o excesso, porque às vezes a criança tem muito vernix e atrapalha no nariz, no olhinho. Sim. E a gente veste esse bebê e depois, num outro momento, a criança vai fazer, então, o seu primeiro banho. Às vezes é mais legal ainda, porque a mãe, como está anestesiada, ela nem pode participar. E quando isso é adiado, às vezes é a própria mãe que consegue fazer esse primeiro banho no bebê. Então, a gente, isso aí que tu falou possível, faz isso, tá? Isso que tu falou da parteira,
ela guardava e dizia que tinha que dar banho, porque aí ela pegava para ela, né? Nessa época, todo mundo tomava banho. Não tinha escolha, não tinha essa história aí. Porque ela tirava, guardava de todo mundo. Olha só que interessante. É, né? Meu Deus. Tem cada coisa engraçada, né? Mas tem muita coisa O que pessoal mudou disse que a realmente, pele né? dela era super boa, mas eu não conheci ela, Só, eu só não a sei. dela. Só a dela. Eu não conheci ela, eu não sei. O que eu sei dizer para Sim. vocês é que a ideia justamente do banho também ser colocado num segundo momento, a ideia é justamente para promover um atendimento menos invasivo e mais humano, mais humanizado, tá? Tudo Sim, que porque não já é passou por todas necessário, essas intervenções, tudo que ainda não dá é aquele banho. necessário ser feito, não é realmente necessário, não é feito. A ideia é trabalhar nessa direção. Aí o bebezinho, então, a mãe chegou, o bebezinho vai para o encontro da mãe, ou se ela não foi separada do bebê, ela fica com esse bebê, se promove a amamentação, que é o ato mais importante, né? Não há investimento no mundo que traga mais Uhum. lucro em dinheiro, falando assim, que É, um bebê amamentado, exclusivamente ao seio materno. Então, como o mundo gira na volta disso, né? né? Acho que é importante a gente trazer isso. Não há nada que um governo possa fazer que traga mais retorno do que a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses e essa amamentação ser mantida até 2 anos ou mais, associada a outros alimentos. A É gente verdade. começa isso lá na sala de parto. Por isso que é muito importante trazer o apoio, a rede de apoio, o espaço, o ambiente adequado para que isso aconteça. Porque a mulher está muito fragilizada, a mulher precisa do apoio. Então, a família precisa trazer coisas positivas. O marido precisa trazer coisas positivas para essa mulher que muitas vezes sofreu um ato cirúrgico, ela está operada, é uma cirurgia de médio grande porte, ela tem dor, ela está inchada e ela está fragilizada pelo puerpério em si. Então, ela precisa dessa rede de apoio. É muito importante que a família traga para Até, ela o ambiente e o carinho, o apoio que ela precisa nesse momento para conseguir. Nem sempre é fácil. Isso é um momento e um aprendizado para os dois, mãe e bebê, e a gente precisa estar ali para colaborar para que isso realmente aconteça. e até o momento, Arlinda, da própria mamada, né? Eu me lembro de mim com lá pontos, deitada por causa da anestesia, não podia levantar, encaixe o bebê para dar de mamar, né? A importância da. Eu escolhi minha mãe para ficar comigo como acompanhante, porque eu tinha muito essas dúvidas, esse medo de não conseguir sozinha, que de repente o pai, por não ter experiência de ter tido bebê, né? Essa parte, a amamentação, de mais cuidados, então minha mãe me ajudava muito. Não, Raquel, vamos mais para cá, olha só, não tá pegando direito, né? Até adequar. Porque o bebê quer mamar, tu quer dar de mamar, né? Porque é importante esse vínculo, e tu mal consegue se mexer, né? É o soro E aqui, tem as dificuldades inerentes a cada criança, a cada mãe. Então, às vezes, com a mãe certeza. fica angustiada, ansiosa. Ah, mas se ele não mamar, ele vai passar fome, ele vai sofrer alguma coisa, ou vai desidratar. E aí pode acontecer de ter alguém assim que diga: ah, será que teu leite é forte? Será que teu leite sustenta? São O coisas leite que assim que demora para culturalmente descer, fazem parte do nosso é passado verdade. nesse sentido e que acaba que fragiliza demais a mulher. Então, a nossa rede de apoio é muito importante. Depois Com que o certeza. bebezinho, então, fica esse primeiro dia, ele é entre 12 e 24 horas, ele é reavaliado pelo médico assistente, no caso do pediatra. O pediatra volta no quarto, conversa com a família, procura saber como é que foram essas primeiras horas, reexamina o bebê, conversa sobre a amamentação, tenta tirar as dúvidas, tenta organizar as coisas que não estão sendo bem conduzidas. E, dependendo da situação de cada realidade, entre 24 e 48 horas, dependendo, né, como eu te falei, como é o vínculo dessa família com o médico, como é o protocolo de cada serviço, normalmente até 48 horas esse bebê recebe alta, se tudo estiver bem. O que é tudo bem? O bebê tem que estar mamando, a mãe tem que ter colostro, ela tem que estar segura da amamentação, o bebê tem que ter um exame físico normal, ou se ele tiver alguma alteração, que essa alteração possa ser conduzida em casa e que não seja nada que precise de intervenção hospitalar.
O bebê não pode ter perdido muito peso. Todo bebê perde peso, porque ele desincha um pouquinho. Essa perda não pode estar fora do que é o esperado, dentro do período de vida que está o bebê. O bebê tem que ter apresentado eliminações, já tem que ter urinado, já tem que ter evacuado, tem que ter todos os sinais vitais estáveis e tem que ter o teste do coraçãozinho normal. Existem alguns testes de triagem que são feitos, alguns ainda na maternidade, e um deles é o teste do coraçãozinho, que é um teste que avalia se a criança tem alguma malformação, algum problema cardíaco que coloque a vida dele em risco. Então, esse teste é feito entre 24 e 48 horas de vida. Se esse teste estiver normal, ele é um pré-requisito positivo para a alta. Porque depois que sair, né, imagina toda a frustração, né? Chega em casa, quartinho montado, né? Se não viu algum detalhe desses aí que passou, vou ter que voltar e ficar internado, né? E aí a gente fala de duas doenças, né? O tal do amarelão, icterícia, né? E também duas doenças não, essa doença e depois o próprio escório de Apgar, né? Que momento que esses dois seriam analisados? O score de Apgar é um teste que a gente, na verdade, utiliza na sala de parto. Ele é feito uma avaliação no final do primeiro minuto e no final do quinto minuto, e assim sucessivamente a cada 5 minutos, conforme as condições que o bebê nascer. Ele não tem muita utilidade, apesar das pessoas terem darem muita importância para isso, porque justamente ele é feito no final do primeiro minuto. E como a gente falou aqui, a gente tem 1 minuto para decidir o que vai ser feito. Então, ele não serve para tomar condutas, mas ele serve para avaliar se o que eu fiz trouxe algum resultado positivo ou não. Normalmente, o bebezinho nasce e a gente ainda não consegue valorizar isso, porque nesses primeiros segundos muitas coisas mudam. Então, o índice de Apgar é isso, é uma nota baseada em alguns sinais do bebê, frequência cardíaca, respiração, tônus, como é que são os reflexos do bebê, a cor do bebê. E a gente pontua isso e dá uma nota, que a nota máxima é 10. Então, isso só serve para ver se o que eu fiz teve êxito ou não, porque eu só vou fazer, então, essa avaliação no final do primeiro minuto e no final do quinto minuto. Ele tem pouca utilidade para a gente tomar condutas. Na verdade, a gente não usa ele. Sim. A gente só usa ele para avaliar... a resposta do bebê. Exatamente, que o que foi feito foi bom, não foi, se o bebê está respondendo ou não. Ele e não para tomar uma decisão para alguma medida. Ele vai registrado na cadernetinha lá de vacinas, mas ele é só uma avaliação de como o bebê se comportou nesses primeiros minutos de vida. Outra coisa que tu falou... O conceito que ele teve ao nascer. Conceito que ele teve ao nascer, digamos assim. Primeira avaliação dele. Mas um conceito ruim no início pode modificar totalmente depois e não trazer nenhuma mudança assim, na vida do bebê. Mas tu falou isso da importância, é que, tipo, geralmente, nasceu com a Apgar 9, tá lá na carteirinha, né? Então, acho que tem essa supervalorização de uma coisa que não é tão importante para o pediatra, né? Não, a gente pontua, mas não faz diferença para a nossa tomada de decisão. Eu vi que tem uma pergunta ali sobre o teste da orelhinha, da linguinha, né? O teste da linguinha ainda não é um teste assim amplamente padronizado, ele avalia se o frênulo sublingual que o bebezinho pode ter atrapalha ou não nesse momento para amamentação, para sucção. Isso é avaliado pela fonoaudióloga. Alguém perguntou se era o pediatra. Normalmente o pediatra percebe a presença desse frênulo e aí a gente pede, então, que... Porque na maternidade, em geral, a gente tem uma equipe multiprofissional. Então, tem fono, tem a equipe do banco de leite, né? Que às vezes é nutricionista, fonoaudiólogo, enfim. E a gente, às vezes, pede um apoio desse grupo. E nesse grupo a gente também pode ter esse suporte. Aí a fonoaudióloga pode avaliar se é ou não relevante tomar alguma conduta com relação a esse frênulo. É isso que se faz, tá? Mas ainda não é uma coisa amplamente utilizada, porque se o bebê não tem o frênulo, tá mamando super bem, não há necessidade dessa avaliação específica e dessa intervenção.
Com relação à Sim, aí ela icterícia, né? comentou Para não me que até... perder aqui. A Só deixa icterícia... eu falar uma frase aqui da Érica que ela continuou. Ó, já que existe muitas dificuldades de aleitamento materno, inclusive em relação aos frênulos, por isso que ela tinha perguntado. Isso, é. Agora Isso é vamos muito para importante, que às vezes a gente está fazendo um trabalho grande com a mãe e não olha como é que está a É o questão. bebê, né? É. É. Então a gente precisa olhar os dois, né? A partir do momento que nasce a criança, o pediatra ganha 2 pacientes, a mãe e o bebê. A gente precisa olhar os dois. E a questão da amamentação, às vezes, não envolve, assim, transcendendo um pouquinho isso. Às vezes o bebê tem tudo para mamar, a mãe tem tudo para amamentar, mas psicologicamente ela não está legal. Então a gente tem que atentar para isso. Alguma coisa pode estar acontecendo, existe depressão pós-parto, e às vezes é o pediatra que é o primeiro a sinalizar isso, que é nesse momento que isso fica mais exteriorizado, o momento que a mulher precisa estar 100% para esse ato, né? Então, É verdade, senão a não, gente... as coisas não andam, né? Não, às vezes não são só essas coisas anatômicas, assim, são muitas questões envolvidas no universo da mulher. Muitos hormônios. Mas falando da icterícia, a icterícia, ela é uma alteração que acontece, assim, na grande maioria dos bebês, ela é fisiológica na grande maioria dos bebês, porque existe um sistema adaptativo, né? E algumas toxinas o bebê não elimina de forma 100% na primeira semana de vida, o fígado ainda não tem a sua competência 100%, isso é normal. E por algumas razões, várias causas, o bebê pode ficar um pouquinho com a coloração da pele e das mucosas amarelada. Isso a gente chama de icterícia. A gente vigia sempre isso. Por quê? Uma icterícia nos primeiros momentos de vida, nas primeiras horas de vida, ela é sempre um problema, ela é sempre patológica. Na grande maioria das vezes, graças a Deus, não acontece. Então, depois de 24 horas de vida, pode acontecer. Então, justamente por esse processo adaptativo, a icterícia é fisiológica. A gente consegue monitorizar isso de várias formas. E se a gente percebe que existe um valor próximo a um valor mais alto dentro daquele bebê, porque cada bebê é avaliado quanto à sua idade gestacional, quanto ao seu peso, quanto tempo de vida que ele se encontra, né? Um bebezinho com 48 horas de vida pode ter um valor de bilirrubinas, isso é normal. E o do lado pode ter o mesmo valor, mas ele recém-nasceu. Então, aquele valor para aquele bebê é ruim, para o outro não significa nada. Essas coisas são sempre avaliadas. Existem uns scores de avaliação e de escolha de tratamento. E é nisso que se baseia a nossa avaliação. Por isso que a gente vê o bebê mais de uma vez para avaliar se está acontecendo. Quando a gente detecta que existem valores próximos a um valor mais alto para aquela situação, para aquele bebê, a gente pode orientar e indicar o tratamento, que é a fototerapia, que é aquela luz, o pessoal toma banho de luz. Banho de luz? Vai fazer banho de luz. Aquela é uma luz especial que faz o quê? O que ela faz com o pigmento? Ela faz com que esse pigmento se transforme quimicamente para uma forma hidrossolúvel, quer dizer, vai sair no xixi do bebê. E vai ajudar o bebê a eliminar enquanto a questão toda da maturidade do bebê ainda não está 100%, tá? Se isso se agravar, existem outros tratamentos, mas aí vão envolver os cuidados neonatais intensivos, na UTI. Sim. Falando do que aí o bebê não tem alta, né? Não tem alta. Existe, a gente lê os protocolos americanos, algumas rotinas para fazer a fototerapia domiciliar, mas não é uma prática nossa e me parece que também não seja uma rotina para eles também. Então, a gente orienta a família que é preciso ficar mais, o bebê fica ao lado da mãe, mas ele precisa, então, fica só com a fraldinha, usa uma proteção no olhinho por causa da luz e faz o tratamento. A indicação, então, para a gente fazer esse tratamento, a gente pode fazer exame de sangue, é coletado sangue, e se avalia esse pigmento, que é a bilirrubina. Então, a gente vê, através desse valor, se é ou não é indicado fazer a fototerapia, que é o nome do banho de luz. Se é, então, a gente vai monitorando também com o exame de sangue. A FURG agora adquiriu um aparelhinho que a gente consegue monitorar isso sem coleta de sangue, mas isso é só uma triagem.
tá? Sim, A gente sim. leva o aparelhinho e monitora na testa e no tórax, ele só encosta e faz uma leitura. Esses valores são próximos aos valores sanguíneos, mas eles não são os valores sanguíneos. Então, quando esses valores também se aproximam de uma necessidade de tratamento, a gente se confirma com o exame de sangue, tá? Sim, mas para não estar ficando a criança toda hora também, né? Fazer exame toda hora, né? Eu tô A minha menor nasceu com índice baixinho, né? Não foi perto do alto, aí ficou um pouquinho mais antes de ter alta e a gente repetiu o exame de sangue, acho que 1 ou 2 semanas para ver se tinha já ficado estabilizado. Eu estou tentando me organizar para comprar esse aparelho, porque não tem disponível assim para compra, para eu ter para minha prática particular, assim, né? Porque às vezes demanda tempo, o laboratório, para eu já descartar algumas situações, E até no acompanhamento do consultório, acho que o ano que vem eu já vou ter esse aparelho também no meu consultório para fazer essa avaliação. Mas o que eu queria dizer com relação à icterícia é que o pessoal, às vezes, acha que leva para casa e pode dar um chazinho, um tal de chá de raiz de salsa. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Não pode. O bebê precisa ser hidratado da forma adequada, com leite materno, ou se o médico indicar a necessidade de complementação com fórmula infantil para a idade. Não pode dar chá. O chá só atrasa o tratamento. E esse valor, se chega a um valor muito alto, ele vai chegar no cérebro, pigmenta as células do cérebro e causa retardo mental, não tem volta. Então, não pode tratar... Não vamos brincar com isso. Não pode tratar icterícia em casa, tem que procurar o seu médico, porque ela pode aparecer depois das 48 horas e por alguma situação ela pode se agravar, baixa ingesta, o bebê pode desidratar, isso se torna mais concentrado no sangue, então precisa passar pelo médico pediatra, no posto, da clínica particular, enfim, tem que passar pelo médico que olhe, que indique se há ou não indicação de tratamento. O tratamento é fototerapia, não dá para usar chá em casa, tá? Complicado, às vezes deu certo para um, né? Não, é que na verdade o que deu certo é que daria certo sem o chá também. Isso é importante descrever, né? Porque os bebês que realmente vão precisar de tratamento, não pode ser... quanto mais tempo a gente demora para tratar, pior é o prognóstico. Sim, tem que reagir logo, né? A Bruna entrou agora há pouco, ela acabou não escutando nossa conversa lá no início, mas ela perguntou aqui, bebês que nascem bem, são aspirados? Não. Parece que a gente estava conversando. Não precisam ser aspirados. Não há necessidade. O bebê está chorando, não precisa ser aspirado. A aspiração só serve para abrir o espaço para a entrada do ar. É só para ver. A aspiração é só em caso de obstrução de via aérea. O bebê precisa para respirar, retirar a secreção, a gente faz aspiração. Senão, não. Agora eu separei, Arlinda, um pouquinho o nosso roteiro, botei mais a parte da mãe agora, na segunda parte, para deixar bem segmentado. O que a mãe deve levar, então, para a sala de parto? Voltou do assunto da sala de parto. Para a sala de parto, nada. Ela e a barriga dela. Para a maternidade. Só isso, né? Para a maternidade, errei o nome aqui. Para a maternidade, então, ela tem que se organizar com materiais de higiene pessoal dela e do bebê, tá? Como a situação lá é um quarto, né? Não é a casa dela. Leva o lencinho umedecido, que ela tenha melhor qualidade, segundo os critérios que ela considerar, né? Leva uma fraldinha macia, leva fralda descartável e fralda de pano, porque pode precisar para secar o bebê, para colocar entre um cobertorzinho. Leva uma mantinha, né? Rio Grande, eu tô falando para nós aqui. Rio Grande, às vezes, o dia é quente, mas a noite é fresquinha. Então, leva uma mantinha mais fininha, leva uma mais reforçadinha para a noite. Claro que a gente não está em julho, né? A gente está em dezembro, então não há necessidade de 3 camadas de roupa. Mas levo um tip-top de algodão. Se for um dia atípico, né, que faça 18 graus, leva uma roupinha de plush.
Tem mães que querem levar a roupa de cama do bebê para arrumar o bercinho, pode levar, não tem problema. Tem mães que querem levar a casa inteira. Depende da Não logística precisa. toda, né? Tem mães que gostam de estar nas suas coisas, tá bem. Depois em casa, sim, aí se puder evitar o uso do lencinho, usa mais algodãozinho, um paninho com água morna, é mais adequado para a higiene do bebê. Leva o álcool 70, leva gás e algodão, leva um cotonete para poder limpar as dobrinhas do coto umbilical, que a gente vai limpar. O umbiguinho não precisa ser enrolado em nada e nem colocado nada. Ele fica para fora da fralda e a gente só limpa ele, né? Faz o curativo com álcool 70%, todo mundo tem nesse momento. Então, Agora é mais fácil. álcool líquido 70%. E deixa ele para fora da fralda, arejado, sem nada por cima. Não bote moeda, não feche e aperte na fralda. Não se bota nada. Tá? Porque o que alguma, assim, não imediatamente após o parto, mas às vezes na primeira consulta já caiu um umbiguinho e tem ainda um pouquinho de uma hérnia umbilical, uma saliênciazinha, assim. E as mães ficam muito preocupadas porque aquilo ali, né, possa trazer algum problema e elas querem agir rápido. Então, assim, a hérniazinha umbilical não traz complicação nenhuma para o bebê. A gente não faz nada, não enfaixa, não faz nada. Porque isso vai fechar de dentro para fora. É quando o músculo se aproximar. E não porque eu fiz uma pressão externa. Então, a pressão externa, com moeda, com faixa umbilical, só machuca o bebê, só traz mais desconforto abdominal, que é bem o momento que o bebê começa a ter cólica. Isso piora tudo, tá? Se não trouxer alguma infecção, porque às vezes a gente abafa esse umbiguinho que ainda não está bem seco. Então, não há necessidade, não é recomendado, só vai trazer sofrimento para o bebê. A hérnia fecha sozinha, geralmente fecha até 1 aninho de idade e não tem nenhuma complicação a hérnia de umbigo. Então, não há necessidade de fazer nada, tá? Por mais estranho que pareça para a mãe aquela salênciazinha, ela deixa quieto que isso vai ser acompanhado pelo pediatra e ele vai orientar certinho se houver necessidade de fazer alguma coisa. Sim. E aí a gente tá falando também do que levar, né, do álcool 70, a gente lembra também dos cuidados com a higiene na sala de parto. A mãe se prepara em quais situações, assim, para ter esses cuidados com a higiene? Normalmente o médico pede para ela fazer, né? Alguns pedem, outros não pedem, para fazer a retirada dos pelos próximos à cicatriz, onde vai ser a cicatriz cirúrgica. Aí é muito de cada profissional, eu vejo que alguns fazem na hora. E o banho, né? A mãe tem que ir de banho tomado, roupa limpa, unhas curtas, porque ela vai ter cuidados com o bebê, pode estar pintada, mas unhas curtas, limpas, né? A mãe, o pai precisam estar assim nessa situação. Cuidar muito com a coisa de pega o celular e pega o bebê, né? Até porque fica bebê. Cada suspiro do bebê é uma foto. Uma foto. Tem que cuidar, porque o celular também traz doença para o bebê. E aí a gente começa a falar um pouco desse envolvimento, né? A gente já falou um pouquinho da parte da amamentação, dessas primeiras horas com o bebê, e da importância do primeiro contato do bebê com a mãe e com a presença do pai também na hora do parto, né? De estar escutando, já são vozes conhecidas, isso, né? a família presente seguro. E o bebê reconhece, né? O bebê sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, e esse contato é muito importante para o vínculo da mãe com o seu filho, para o vínculo do bebê com a mãe, para a proteção do bebê, porque o bebê encosta na mãe, então ele vai recebendo a flora da pele da mãe, e não a minha, não a do hospital. Sim. E vai fazendo, né, o vínculo não só afetivo, mas da própria fonte de alimentação, que é o seio. E o estreitamento de laços é feito inicialmente dessa forma. Então, é muito importante para o bebê. O nascimento é um momento estressante para o ser humano. Então, é onde o bebê vai se sentir mais seguro, onde ele vai fazer uma transição mais adequada, é no colo da sua mãe, com o cheiro da sua mãe, com a voz da sua mãe. Então, é muito importante o contato pele a pele com a mãe e, claro, com o pai também, né?
Sim, com certeza. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui, ó, a Érica Doula. E o nitrato de prata segue sendo protocolo para todos? Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que faça uso, principalmente nas maternidades que a gente não tem o contato com a família, não sabe bem o histórico de todas as questões sorológicas. Existe um protocolo de uso, tá? Não só ou nitrato ou outras medicações que agridam menos, porque o nitrato dá muita conjuntivite química e não pega bem um germe que é a clamídia, que a iodopovidona pega melhor e não dá tanta irritação. Mas existem algumas mães que vêm com um protocolo bem completo e expressam a vontade de não ser feito, porque o rio... Por que se usa, né? Acho que preciso dizer. Porque pode haver, né? Principalmente nos partos normais, a mulher que é colonizada por gonococo ou por clamídia, fazer uma conjuntivite que pode até levar à cegueira. É nesse sentido que existe uma preocupação. Mas... como a maioria das mulheres se cuida, aquelas que vêm bem documentadas expressam, né, que estão organizadas, que trouxeram tudo, a gente pode individualizar a situação e não usar. Sim. Inclusive, acho que plano de parto, né, tem essa possibilidade de escrever isso, algumas né? maternidades, né, não já fazem essa avaliação mais individualizada. E se a gente tem a documentação, né, que está tudo bem, que está tudo certo, que ela realmente não tem essa chance de trazer para o bebê essa alteração, a gente pode individualizar para cada bebê. Mas é muito complicado isso num atendimento público, em que a gente tem que estabelecer protocolos de atendimento para que todo mundo, a equipe, fale a mesma língua. Então, oficialmente, os protocolos, inclusive o protocolo do Ministério da Saúde, ainda vem preconizando isso. Quando a gente fala de saúde pública, ainda é um pouco complicado, porque a gente está tratando de pessoas que não têm pré-natal completo, que têm outras comorbidades, que a gente não consegue saber bem como é que vai ser assegurado o atendimento pós-nascimento. Então, tudo isso, né, resguardo, preocupa, né, do hospital, muito, né? Na hora de que toma uma medida, né, terapêutica como essa. Sim, porque o hospital tem que se resguardar, e se não consegue conhecer essa paciente, nossa, né? Então, preocupação maior é sempre com a mãe e com o bebê. Né? Trazer segurança e saúde para a mãe e para o bebê. Essas questões sempre são a nossa meta. Sim, sim. E aí a gente tem... estamos chegando no fim já, Arlinda. Tu viu que o bate-papo vai, né? É que eu não falo sei exatamente demais, que horas... Nós duas. Eu não sei exatamente que horas a gente entrou, porque eu dei umas duas conectadas. Mas já são 13h08. Antigamente, o Instagram, ele tava com um vídeo em 1 hora. E aí ele te derrubava se tu não saísse nesse tempo. Ele aparecia 30 segundos ali e tu tinha que correr. Agora ele já tá dando mais tempo. Mas como eu acho que é um bate-papo de 1 hora, é um tempo bom, né? A gente tem feito de 1 hora. A gente vai chegando para a última pergunta, que eu acho que não é tão menos importante quanto as outras, que é quais são as primeiras dúvidas, né, que essas mães têm a respeito dos primeiros dias dos bebês? As mães têm muita dúvida de como cuidar o umbigo e assim, como manipular sem machucar. Eu procuro sempre limpar na frente delas ali, se eu vejo que tem alguma questão. Mostro que dá para mexer no umbiguinho, não tem problema. As mães têm muitas questões sobre amamentação, então eu tento que se faça, né, esse momento ali no consultório. Se existe alguma dificuldade, peço para a mãe amamentar na minha frente, para a gente poder ver o que realmente está acontecendo e encaminhar ela para o lugar mais correto. As mulheres têm muitas questões sobre o sono do bebê, como é que funciona, como é que é a rotina de amamentação, que a amamentação é livre demanda, o bebezinho mama livremente, né? Ele determina seu horário, ele se organiza. Isso é um feedback que o bebê organiza, inclusive, para depois demonstrar saciedade na alimentação complementar. E aí, se a gente consegue manter esse feedback saudável, a gente também consegue que uma criança coma o que precisa, nem mais, nem menos no futuro. Isso também é um fator de proteção para a obesidade infantil.
Sim. Por isso é importante a gente respeitar o bebê e por isso que existe esse contato contínuo da mãe desde o momento que o bebê nasce, para que o bebê possa mamar na hora que ele precisa mamar. Por isso se desfez Contar com também ela, né? essas rotinas antigas de berçário. Tá? Então a mãe pergunta muito isso. E a mãe pergunta muito sobre cólica do lactente. E aí é uma outra live. Porque É uma outra o live, bebê só de chora, o cólicas. bebê se expressa chorando, então nem sempre é dor, nem sempre é frio, nem sempre é calor. E a mãe, aos poucos, Às vezes é vai tudo. aprendendo a conhecer o seu bebê. Às vezes são várias Às coisas. vezes é tudo, né? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, meu Deus. Mas olha só, agradeço. Ah, não agradeço muito, não, porque agora tem a tua mensagem para as mães que estão aqui nos ouvindo, fazendo essas milhares de perguntas, para a gente encerrar essa live, essa última live do ano. Olha, pessoal, eu acho assim, ó, que vocês têm que escutar o coração de vocês e escolher uma pessoa de confiança de vocês, que tenha empatia com vocês, que vocês gostem e que vocês sigam um caminho, né, assim, de parceria com o médico ou pediatra. Espero que a família, o papai ou quem a mãe tiver do seu lado faça um trabalho positivo de apoio, que a maternidade é um momento muito importante na vida das mulheres. Quem tem um filho sabe que existe realmente um marco antes e depois e que a ideia do nosso trabalho é um trabalho de parceria para que esse momento seja bom, seja bem vivido, porque não há nada mais feliz na vida de uma mulher depois que ela tem filhos do que curtir isso aí. Então, tem que ser um momento bom, feliz, dentro das possibilidades de uma maternidade real, né? Sem aquele glamour que às vezes atrapalha um pouquinho a nossa concepção do que é ser mãe e do que é viver a maternidade. E eu espero que os pediatras, meus colegas e eu, a gente possa ser um apoio nesse momento positivo. É isso. Com certeza, muito obrigada, agradeço de coração desde o início dos nossos papos lá para a gente tentar fechar esse assunto. De repente, ano que vem, a primeira já é sobre cólicas ou sobre milhares de outras coisas. Vamos fazendo com que essa fonte de informação, né, se espalhe, né? Esse foi o maior propósito do projeto desde o início, porque às vezes as mães não têm a avó, né, a mãe da mãe, né, para contar. Eu tive muita sorte, tem algumas que não têm, de repente até para diferença de idade, ou porque não tem uma mãe que ajude nesse aspecto, porque foi tudo que tu falou, né, rede de apoio, né. Eu com as duas foram totalmente diferentes depois que nasceram, nenhum filho é igual ao outro, e a gente sempre tem que contar com essa rede de apoio para a gente não desmoronar e não ter condições, né, de enfrentar tantos desafios de tantas fases diferentes, né, que esses nossos filhos nos apresenta, que a gente tem que se adaptando, porque ser mãe não vem num catálogo, não vem numa receita de bolo, não tem informação, né? A gente aprende. Então, quanto mais a gente se informar o antes de ser mãe ou durante, nunca é tarde, né? Para a gente sempre ter o nome do projeto, né? Para uma maternidade mais leve. Eu queria agradecer a ti, Arlinda, e por todos que participaram aqui e dizer que eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer 23 lives. Eu não tinha grandes projeções de quantas lives eu ia fazer, quando eu ia parar, realmente foi fluindo, foi acontecendo, os assuntos foram aparecendo, os convidados também foram aparecendo, foi dando tudo muito certo. Então a gente encerra hoje, só para me despedir de todo mundo aqui, a última live do ano, e ano que vem, de repente em janeiro, vamos nos planejar para voltar com essas lives todos os sábados, com a ajuda de vocês, né? Com ajudas de sugestões de assuntos, diversas coisas aí que podem ir aparecendo para a gente construir. Agradecer a todos que participaram da live hoje, que participaram das outras. Dizer que essa live está gravada, vai ficar ali no feed do Instagram. E amanhã também vou colocar no YouTube, no canal lá, Uma Maternidade Mais Leve, para completar essa série aí desse ano. E dizer que eu estou muito feliz, que agradeço a presença de todo mundo e por todas essas perguntas, né? Que fez, né? Que as lives foram sendo interagindo, que não ficasse só no bate-papo do convidado comigo. E que eu acho que tem muito para dar certo aí para o ano que está por vir. Feliz Natal para ti, para todos que estão aí. Feliz Ano Novo, que seja muito melhor do que esse ano. Vamos esperar aí, muita esperança que esses assuntos da pandemia se resolvem, ou que comecem a dar sinais de melhora para a gente. Beijão, beijo, bom final de semana. Depois a gente marca um café para se conhecer. Falo para todos que eu não conhecia ainda. Tá bom? Beijão, um abraço, obrigada a todo mundo.
Tchau! Tchau.